tá? Eu posso fechar por aqui, né? Mas se precisar, eu fecho de vocês aí, tá? Deixa eu dar só uma olhada aqui, ver se tem mais alguém do microfone fechado. Muito bem. Tá assim, silêncio, silêncio total, né? Muito bem, irmãos. Eu gosto muito do barulho, tá? Gosto muito mesmo. Quando a igreja tá junto, que começa aquela falação toda, que ninguém entende nada, é muito bom, é uma delícia. Imagina o barulho que vocês vão fazer quando estiverem entrando no céu. Vai ser uma barulhada, né? Bom, é uma alegria estar com vocês aqui, né? O irmão Aparecido levantou a mão. Não sei se ele vai conseguir falar. Irmão, pode abrir o microfone e falar, viu, irmão Aparecido? Ele é de Maringá. O senhor consegue fazer isso? Consegue tirar aí ou não? Tá, deixa eu tentar aqui, ver se eu consigo. Pela minha, eu acho que eu não consigo. Não, eu não consigo fazer por aqui, não. Irmão, Irmão, Dom. vê se o senhor consegue clicar na telinha do teu celular aí e aparece o microfone. Aí o senhor dá um cliquezinho nele, ele vai fazer uma marcação. Não consegue, né? Não consegue. Olha, infelizmente a gente queria muito lhe ouvir, mas eu não tenho como fazer isso aqui agora, tá certo? Eu recebo dele todos os dias áudios de encorajamento. Eu acho que ele está com a garganta ruim, né, Ele seu tem uma voz Aparecido? Está muito com a boa. garganta ruim, não pode É falar. isso. Ele está com a garganta doente. Correto. Entendi. Não tem problema não, irmão, mas o senhor está aqui com a gente, vai ser um prazer. No outro momento, eu dou bastante espaço, o senhor fala o de hoje e do outro dia, tudo junto, tá bom? Abençoe a sua família toda aí, viu? Irmãos, estou aqui ainda permitindo, tem muitas pessoas chegando ainda. Toda vez que a gente vai iniciar um tema, eu quero compartilhar com os irmãos que eu tenho procurado olhar para a minha vida, as experiências que o Senhor me deu, as oportunidades que o Senhor está me dando hoje, e conversando com Deus, eu fico pedindo dele, de alguma maneira, para me ajudar, me dar inteligência, para conseguir trazer um tema que vocês possam viver junto comigo. E então, eu estou aí há mais ou menos uns 20 dias vivendo esse tema, de maneira mais consciente, sabe? E eu procuro me concentrar bastante naquilo que eu me proponho a estar aqui dividindo com vocês o ensinamento. Hoje, especialmente, eu começo uma nova fase de estudos, desculpa, minha garganta está seca. Uma nova fase de estudos em que eu quero muito ressaltar Jesus Cristo. E falando de Jesus Cristo, eu sou muito pequeno. Na verdade, mesmo sendo tão amado por um Deus do universo, nós somos muito pequenos. E hoje, especialmente, eu vou pedir muito que os irmãos, com relação ao que a gente vai estudar hoje, que a gente fique dando glórias a Deus, a Jesus Cristo, porque Ele é o nosso mestre. Tá bom? E eu não sei o quanto você está vivendo, né? Eu não sei o quanto você está vivendo esta experiência de ter um mestre, tá certo? Eu não sei o quanto vocês estão vivendo com um mestre. E espero mesmo que vocês se aprofundem nessa ideia. Não é comum do nosso século ter um mestre. Isso não é comum. Eu tenho 57 anos, há aproximadamente 47 anos, mais do que isso, na verdade, há 50 anos, eu tive a minha primeira professora. A aparência dela era muito parecida com a da irmã Hilde, fisicamente. Tinha um cabelinho igual ao da irmã Hilde, tinha essa voz da irmã Hilde.
parece voz de fotonovela, né? Coisas bem antigas assim, mas aquela voz profunda de rádio. E a minha primeira professora chamava-se Dona Marli dos Santos Soares. Foi minha primeira professora, aos 6 anos de idade. Naquela época não tinha muito pré-primário, então a gente entrava logo no primeiro ano. E foi minha alfabetizadora. Eu lembro que ela pegava os alunos, ela era muito carinhosa, e ela pegava na bochecha dos alunos e falava, mas que coisinha fofa. Então ela tinha aquele jeito todo especial. E eu me lembro do perfume que aquela mulher usava. Depois de uns anos eu descobri que o perfume dela era Alfazema Garrão. Esse era o perfume da professora Marli. Porque depois de com 14 ou 15 anos eu vi uma pessoa usando aquele perfume e eu perguntei, né, numa farmácia, aquele perfume que era, e a pessoa disse, Alfazema Garrão era o perfume da minha primeira professora, Dona Marli dos Santos. E ela era uma mestre, porque ela se preocupava muito com a gente. Eu me lembro que ela ia na minha casa para dizer para minha mãe que eu não estava muito bom em tabuada. Já pensou uma professora indo em casa dos alunos? Mas não é muito da nossa cultura seguir os pés de um mestre. Não é muito da nossa cultura. Então, ter um mestre que guie sua vida, isso é muito próprio do Oriente Médio, né? Do Oriente Médio, da Ásia, daquela região. E principalmente, isso vem muito da cultura judaica. Os hebreus tinham esta cultura. Os pais pegavam os filhos desde novinho, desde criança, e entregava seus filhos para serem educados por um mestre judaico, por um rabino. Isso era muito forte na cultura hebraica. E o nosso tema, antes de orar, e o nosso tema será esse: discípulos de Jesus. Nós temos facilidade em falar que somos discípulos de Jesus. Mas essa palavra, ela é muito forte. E muitas vezes nós usamos essa palavra sem a consciência do que ela significa. E sabe, irmãos, nós temos um grande legado de Jesus. Grande. Além de pregar o evangelho, que é o mais importante, que deve ser a razão da existência de todo cristão, é proclamar as virtudes de Jesus Cristo. Essa é a maior missão humana. De um jeito ou de outro, você precisa proclamar Jesus Cristo. Se você não faz isso, precisa fazer. Não precisa fazer isso falando. Pode ser mandando uma mensagem apenas para uma pessoa dizendo: Jesus é o pão da vida, alimente-se dele. Olha, Jesus deu a vida por você. Manda no WhatsApp, liga para uma pessoa. Quando as pessoas chegarem na sua casa, que eles encontrem um quadro, todo cristão, 100%, todo cristão precisa proclamar, de alguma maneira, as virtudes de Jesus. Fazer com que este nome fique presente na mente das pessoas. Porque ele é o Salvador. É só ele quem pode salvar as pessoas. Se as pessoas não conhecem Jesus, não serão salvas. Não é verdade que Deus é justo ao ponto de salvar mesmo quem não conhece ele e não obedece o evangelho. Isso é uma mentira. Quem não conhece Jesus não entrará no reino dos céus. Quem impede uma pessoa de conhecer Jesus, ele está indo para a condenação e junto com ele levando muitas pessoas. Paulo afirmou isso para Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Faze isso porque você vai salvar tanto os seus ouvintes quanto a você mesmo. Então isso é muito sério. Eu prefiro não arriscar. Claro que eu confio no amor e na justiça de Deus. Mas o evangelho foi pregado para todos. Deus não tem responsabilidade ou culpa se os pais não ensinaram para os filhos, se ninguém falou para você, se ninguém falou para o seu vizinho. Tá certo? Em um momento ou outro da história, os povos começaram a se afastar de Deus. Mas isso não é culpa de Deus.
Quando Jesus diz claramente que é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, isso é muito sério. Para aqueles que não serão salvos, que alguém os impediu, ou que ele não se interessou, bastou-lhe viver neste mundo, a vida que quis viver. Mas não espere do Senhor viver a vida eterna. Vou repetir isso. Para aqueles que se contentam com esta vida e desprezam o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e aproveitam cada dia desse mundo, não se engane, não se engane, é só isso que terá. Para herdar a vida eterna, para ir morar com o nosso Pai, para desfrutar do paraíso de Deus, a presença dele eternamente, é preciso neste mundo viver já para ele. Quem vive neste mundo para si nunca viverá junto com Deus na eternidade. Isso é fato, irmãos. Concentremos-nos nisso. E ser discípulo de Jesus Cristo, né, não é segui-lo apenas. E é isso que a gente começa a ver nesta série de 4 estudos. Eu vou fazer uma oração agora, eu vou falar com Deus, mais do que eu já estou falando antes de chegar aqui. Deus já sabe deste assunto, eu já tenho conversado com ele. Deus está ciente de que eu ia falar sobre esse assunto. Jesus me aprovou falar deste assunto, porque ele sabe que eu quero falar o que está escrito. Eu já me coloquei diante de Deus para esse tema. Particularmente, eu também já pedi perdão a Deus por nem sempre ter sido seu discípulo, por às vezes continuar seguindo ele, sem me parecer com ele nas minhas ações. E também estou aqui hoje para alertar você, para alertar cada um de vocês, como eu fui alertado já pela palavra de Deus, tá bom? Então vamos falar com ele, porque agora eu vou dar a chance de você também falar com ele, tá certo? Eu vou conduzir vocês em oração e vou pedir que você se concentre nisso, tá bom? Pai Santo, louvado seja teu nome, o Senhor que está nos céus. Louvado seja o seu nome na nossa boca. Que tudo aquilo que nós falamos do Senhor, que a gente fale com seriedade, com muita consciência, Pai. Eu quero, nesse momento, Pai, colocar diante do Senhor cada irmão e irmã que estão aqui presentes. Obrigado por cada um deles. E neste momento, Pai, através do teu Santo Espírito que está nesses corpos, os seus anjos que acampam ao redor destes lares, eu quero pedir ao Senhor para que abra a mente dos nossos irmãos, destes teus filhos e filhas, para que a gente se examine se somos seus discípulos, discípulos do Senhor Jesus Cristo, que ele seja o nosso mestre, nos ensinando sobre todos os assuntos daqui da terra e nos fazendo lembrar de todos os assuntos do céu. Que a gente tenha a mesma opinião de Jesus sobre os nossos governantes. Que a gente tenha as mesmas atitudes de Jesus diante do próximo, com amor verdadeiro. Que possamos, nos momentos de crise, agirmos como o Senhor Jesus nos ensinou a agir. Que, com relação a dinheiro, que possamos pensar da mesma maneira como Jesus pensou sobre dinheiro. Que possamos, Senhor, perdoar. Não importa o nível de ira, de raiva, de ódio ou qualquer outro sentimento que a gente tenha por alguém. Que a gente tenha até motivos para nos vingarmos, mas que nós possamos tomar a decisão igual Jesus Cristo decidiu, quando o maltrataram, quando o traíram e quando o mataram. Que sejamos mesmos bons alunos do Senhor Jesus em todas as suas palavras. Por isso peço que o Senhor nos visite esta noite, em nome de Cristo. Amém. Bom, irmãos, Amém. Amém.
Esse tema ele é muito especial para minha vida, porque eu gosto de conceitos. As palavras, para mim, elas têm muito poder, muita força. Mas nem todo mundo entende as palavras da mesma forma. Então, quando vem uma palavra, eu presto muita atenção nela. Quando eu falo de felicidade, né, já toquei nesse assunto várias vezes, né? Se você me acompanha em algumas aulas, alguns estudos, em reflexões, vocês sabem que eu penso que felicidade ela está em quem eu sou, né, no meu caráter, e não é uma emoção, né? Então eu vou no que Jesus diz. Quando eu falo de confiança, eu penso na palavra entrega, né? Eu tenho um filho de 15 anos, o Levi, que está aqui com a gente hoje. Tem até uma imagem aí de uma luazinha que está com ele, né? Um sol todo estrelado aí, está escrito 1L, né? 1L. E o, Jesus, e o Levi está aqui com a gente, ele tem 15 anos. Ah, do lado dele eu estou até vendo aqui a Grace também ali com o Léo. O Léo está tomando chimarrão para minha inveja, né? E a Grace está ali. Oi, Grace, boa noite, que bom ter você aqui. Bom, aí eu fico viajando de vez em quando nas fotos de vocês aqui nos vídeos, mas vamos lá. E aí, assim, o Levi é meu filho, eu amo muito. Eu daria minha vida por ele. Mas eu não confio o meu carro ao Levi. Ele não tem carteira, e eu nem treino ele ainda para dirigir. Estou esperando ele ficar um pouco mais maduro, né? Um pouquinho mais responsável por algumas coisas. Ele já é maravilhoso, mas ele ainda não sabe dirigir. Então eu não confio o carro ao Levi, porque ele não está preparado para dirigir. É isso que eu penso, sabe, da palavra confiança. Confiança não é você fechar os olhos e falar, pode ir. Não, confiança é quando alguém está preparado para receber alguma coisa da gente. Confiar numa pessoa, no marido, na esposa, é quando aquela pessoa está preparada para nos receber, para receber o nosso abraço, nosso beijo, né? Para receber nossa intimidade. Né? E a única pessoa que eu confio plenamente é em Jesus Cristo. Porque ele está preparado para receber qualquer coisa da minha vida. Qualquer pecado que eu cometer, que eu confessar para ele, qualquer coisa que eu venha a pensar, entende? O que eu queira decidir, eu coloco tudo na mão dele, porque ele está muito preparado para ouvir o Sérgio. Nem todos os irmãos estão preparados para me ouvir, né? Talvez se eu fale com a irmã Hilde talvez vai me entender, mas talvez se eu fale com o irmão Giovanni, talvez ele não me entenda naquilo. Ou vice-versa, né? Por isso que a gente está sempre preocupado com a confiança. Então, eu gosto das palavras, sabe? Entender o significado das palavras para mim é muito importante. E a palavra discípulo é uma das palavras que a gente tem que resgatar, porque as pessoas se desviaram da palavra discípulo. Entende? Às vezes nós temos muita facilidade de usar a palavra seguidor de Jesus. Mas vamos encaixar melhor esta palavra. A força de uma palavra, o que você entende de uma palavra, significa como você vai obedecê-la. Significa que você vai vivê-la. Ser chamado de cristão é uma coisa, se chamar de cristão é outra. Então não vamos banalizar os nomes santos e bíblicos, porque senão o mundo vai continuar seguindo essas palavras de maneira errada. Tá certo? Então, o objetivo maior assim eram transformados os seguidores de Jesus. Quando Jesus andava, muita gente seguia ele, multidões. Né? Mas eram só seguidores. Todo mundo seguia. Seguir necessariamente não significa ser discípulo. Tá bom? E isso precisa ficar muito claro para nós hoje. Tá certo? Eu vou explicar para vocês uma matéria que eu encontrei aqui sobre os judeus. A maneira como os judeus conviviam nesta realidade de ter um mestre, né? Tem um mestre e eu sou discípulo desse mestre. Na época de Jesus tinham muitos mestres. E esses mestres tinham muitos seguidores. Até religiões gregas tinham seus mestres e milhares de seguidores. Tá? Mas o judaísmo levava isso muito a sério.
Olha que interessante na cultura judaica, né? No hebraico, isso é do antepassado, essa é a realidade que Jesus vivia, tá? É só uma informaçãozinha técnica. No hebraico, a palavra talmidim significa discípulos ou aprendizes. A partir dos, olha que interessante, a partir dos 3 anos, uma criança, ela era educada pelos pais. Tá certo? Qual era o conteúdo de uma criança de 3 anos? E os pais eram cobrados por esse ensino. Então, quem ensinava os filhos a partir de 3 anos eram os pais. Era obrigatório. E não era assim, ensinado de qualquer jeito. Tinha as regras. O que os crianças aprendiam? Aprendiam, com 3 anos de idade, os pais ensinavam os mandamentos de Deus. Com 3 anos de idade. A história toda do seu povo, desde o começo até o tempo deles. As crianças de 3 anos aprendiam o significado de todas as festas judaicas. Páscoa, Pentecostes, todas elas. As crianças de 3 anos aprendiam a importância dos costumes e tradições judaicos. O primeiro estágio era quando os rabinos ensinavam, quando os pais paravam de ensinar e entrava um rabino para ensinar os filhos. Era o que eles chamavam de escola primária, chamada Bet Sefer, que significa casa do livro. As crianças estudavam dos 5 aos 10 anos de idade. O professor era um Razan, guardião dos livros sagrados, ele era o ministro da sinagoga. Estudavam 5 anos com esse homem. O método de ensino era a repetição mnemônica, repetindo, repetindo, repetindo. Por isso que os judeus o tempo todo repetiam frases do Velho Testamento, porque as crianças já tinham isso na mente, de tanta repetição. Eles decoravam o Torá, que era o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, até 10 anos de idade, uma criança ela tinha que ter decorado 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Primeiro estágio. O segundo estágio era a escola secundária, Bet Talmud, que era a casa do aprendiz. As crianças estudavam dos 10 aos 14. Decoravam o restante todo das escrituras, tá certo? O Velho Testamento todo, de Gênesis até Malaquias. Somente os melhores eram escolhidos a continuarem, não é, a estudando. E qual era o critério de escolha? Essas crianças, a partir de 14 anos, tinham que citar textos bíblicos decorados. Falar quantas vezes a palavra Senhor aparecesse em determinados livros do Torá. Mencionar o texto anterior e posterior de um texto escolhido aleatoriamente pelo rabino. Entende? Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, ele tinha que falar decorado o capítulo 14, o 15 e o 16. O aluno escolhia o rabino que queria. Os reprovados voltavam para os seus afazeres normais da vida. Os que passavam no teste, eles prosseguiam para o terceiro estágio, chamado Bet Midrash, casa de estudo ou interpretação. O Talmud aprendia a interpretação religiosa do rabino, e essa interpretação específica era chamada de jugo do rabino. Jugo é a mesma palavra que Jesus usou. Aprendei de mim, né, tomai sobre vós o meu jugo, né, aquela canga que segura 2 animais, ou seja, vai conviver ao lado, sem sair do lado. O objetivo, né, o Talmud observava e fazia tudo quanto o seu rabino fazia, exatamente igual, pois a sua intenção não era apenas apropriar-se do seu conhecimento, mas também de se parecer com o seu mestre. Eles tinham grande orgulho de serem conhecidos como igual o seu mestre, chamavam até pelo mesmo nome, né? E eles tinham a grande obrigação de ouvir em todas as áreas e sentidos aquilo que o seu mestre lhe ensinou. Era essa a cultura em que Jesus Cristo nasceu. Nós não vivemos neste mundo hoje, né? Nós estudamos um pouquinho no primário, ficamos loucos para terminar logo o estudo, né? O professor ele fica ali ensinando para você até o primário, ensinando 6 horas por dia,
depois quando passa para outras séries, né, quinto, sexto ano, aí você tem vários professores que te ensinam durante 1 hora, no máximo 1 hora e meia por dia, e depois você vai embora e fica no celular, na televisão, brinca na rua, os pais não sentam para estudar com os filhos. Esta é a triste realidade da nossa cultura. Faltam mestres. E a Igreja do Senhor Jesus, ela nasceu com uma doutrina muito especial, que é a doutrina deixada por Jesus de o seguirmos em obediência para nos tornarmos seus discípulos. Vou repetir. Jesus aproveita e trouxe para a igreja todos aqueles que o seguem para transformá-los em discípulos. Todos os que seguem Jesus precisam ser transformados em discípulos. E nós vamos deixar esses assuntos bem claros hoje, tá bom? Vamos lá. Existem 8 referências, né, da palavra seguir, no sentido de seguir Jesus no Novo Testamento. Então, essa palavra seguir, dando significado, não de um verbo, né, mas de uma ação, né? Eu sigo, tu segues, ele segue, nós seguimos, vós seguis, eles seguem, né? Enfim, isso é verbo. Serve para um monte de coisa. É usado para vários assuntos. Mas no sentido de ação, de seguir a Jesus, aparece no máximo 8 vezes no Novo Testamento. Tanto na linguagem revista e atualizada que eu utilizo, quanto na NVI de 2003, que o irmão Giovanni segue. Depois do irmão Giovanni, eu comecei a ser influenciado por ele usando as duas. Antes eu usava pouco NVI, mas agora, por causa do irmão Giovanni, eu já estou lendo as 4. Antes eu lia 3, agora eu botei a NVI também. Então, Jesus era seguido por multidões, né? Agora, a multidão significa milhares de pessoas, porque a palavra multidão, quando aparece, ela não significa 100 pessoas, ela não significa 500 pessoas, está falando de milhares de pessoas, senão a palavra multidão nem era usada, tá certo? Naquela época tinha umas contagens muito interessantes, né? Por exemplo, uma legião de soldado romano ia mais de 2.500 soldados. Então, tinha que ter uma contagem mais de 1.000. Então, multidão é porque tinha milhares, mais de 1.000. Então, muitas pessoas seguiram Jesus. Agora, todas as pessoas que seguiam Jesus exatamente tinham um compromisso com ele? Não, não tinham. Além das multidões, muitos indivíduos seguiam Jesus. Além de pessoas, muitos barcos seguiam Jesus quando ele estava no barco. Então, Jesus era muito seguido por multidões, por indivíduos, por carruagens, por cavalos, por animais, né? Muita gente subiu nos animais para seguir Jesus Cristo, né? Agora, seguir Jesus sempre aparece no Novo Testamento no sentido de estar onde Jesus estava, tá certo? Estar onde Jesus estava, ou seguir para onde ele ia. Onde Jesus estava, muita gente queria estar. Para onde Jesus ia, as pessoas também queriam ir, tá certo? Mas isso não significa que eles tinham um compromisso com Jesus Cristo. Ao contrário, muitas pessoas seguiam Jesus, mas depois, no final do dia, eles voltavam para suas vidas, para suas casas. E muitos até que seguiam Jesus, depois terminaram sendo influenciados por alguns líderes judaicos e pediu a cabeça de Jesus Cristo, né? E pediu a morte dele também. Então, a gente já entende que nem sempre a palavra seguidor, ela significa que você tem um compromisso com ele. E o pior é que muitas vezes, irmãos, a gente tem atitudes mais de seguir do que de obedecer. E se você e eu não estamos em obediência, em compromisso, estamos sendo apenas seguidores da igreja, seguidores do Giovanni nos convites que ele faz para as lives, seguidores do irmão Avair, que está ensinando nas lives, seguidores de Neves. Hoje o Neves não poderia estar aqui, estava no outro compromisso presencial, enfim. Mas a gente não quer ser só seguidor. Era muito bom seguir Jesus Cristo.
ganhava pãozinho, peixinho, algumas pessoas ganhavam umas curas, outras pessoas ficavam encantadas com as palavras dele, né? É muito gostoso seguir a igreja. Tá junto de todo mundo nas lives, falar amém, dar sua opinião, fazer comentários. Tem gente que até consegue orar seguindo Jesus Cristo, né? Mas essas pessoas assistiam Jesus, seguiam ele por alguns motivos. Alguns viam nele uma salvação. Muitos judeus estavam querendo ver se Jesus realmente era o Messias. Então começaram a seguir porque estavam começando a acreditar que ele era o Salvador. Outras pessoas seguiam Jesus porque ouviu falar que Jesus estava multiplicando pães e peixes, ele estava dando alimento para as pessoas, não é? Aquela cesta básica, aquela ajuda de custo, né? Muitas pessoas seguiam Jesus por curiosidade. Vamos lá, vamos ver quem é esse homem que todo mundo está seguindo. Outras pessoas ainda iam examinar para ver se Jesus Cristo era quem ele dizia ser. Algumas pessoas seguiam Jesus para matá-lo, para aproveitar uma oportunidade de matar ele. Outras pessoas queriam pegar ele numa contradição. Então, enfim, no meio de seguidores, tinha de tudo. E só Jesus podia ver quem realmente queria obedecer, quem realmente tinha fé. No meio de uma grande multidão prensando Jesus nas ruas estreitas de Jerusalém, lá da Galiléia, não é? Algo de Jesus Cristo. Bom, escribas e fariseus também queriam seguir Jesus, João Batista. Em Mateus capítulo 3, versículo 7, João Batista estava recebendo muitas pessoas para serem batizadas, porque já estavam seguindo ele. Muitas pessoas estavam seguindo João Batista antes que João Batista os apresentasse para Jesus. E Mateus capítulo 3, versículo 7, alguns escribas e fariseus, né, líderes religiosos, já estavam, assim, querendo ser batizados por João Batista. E aí João Batista vira para aqueles judeus, né, e diz assim: quem está induzindo vocês a fugir da ira que virá de Deus? E ele não batizou aqueles homens. João Batista se recusou a batizar pessoas porque eles não estavam mostrando frutos dignos de arrependimento. Eles não queriam ser discípulos de João Batista. Eles queriam apenas obedecer um ritual que João Batista estava fazendo. Tá certo? E ali, né, estava muito claro que eram apenas seguidores de João Batista, mas não tinham nenhum compromisso. Muito bem. O jovem rico, Mateus 19, eu vou abrir esse texto, Mateus 19, 21. Né? Eu vou ler hoje na Mateus 19, 21. Vou abrir aqui nessa Bíblia que é bem mais rápido. Tá bom? Mateus 19, 21. Abram aí comigo, por favor. Mateus 19, 21. Ali Jesus, né, falando com o jovem rico, versículo 20. Replicou-lhe o jovem. Ah, não, deixa eu pegar aqui na NVI. Pronto. 20, versículo 20. O jovem lhe disse: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Pois depois venha e siga-me. Ouvindo isto, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse jovem estava seguindo Jesus. Mas quando Jesus o chamou para uma responsabilidade, e Jesus deixou muito claro nessa situação aqui que como que você vai me obedecer estando tão preocupado com as suas riquezas? Né? Como que você vai se desprender dessas riquezas todas que tiram seu sono, que te deixam assim desconcentrado de tudo para me seguir? Então, se você quer mesmo assumir um compromisso comigo, você tem que escolher se você vai servir a mim ou às riquezas. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Claro que Jesus viu que aquele homem já tinha um senhor, já tinha um mestre, né? Que era o dinheiro.
E era o dinheiro quem ditava seus valores, era o dinheiro quem ditava suas escolhas, suas decisões. Às vezes, nós seguimos mestres que necessariamente não são feitos de carne e osso, não é? Mas Jesus mostrou aqui claramente que segui-lo necessariamente não significa que você tem um compromisso com ele. Bom, que fique claro, seguir não é ser. Seguir não é estar completamente envolvido no processo. Tem até uma piadinha que a gente conta de que para se fazer um omelete, em que você precisa de ovos e bacon, a galinha está envolvida no processo, mas o porco está comprometido com o processo. A galinha dá ovo, bate asa e vai embora. O porco dá a própria vida. Acho que isso é uma ilustração infantil, mas como crianças na pureza que precisamos ser, né, nós temos que estar comprometidos se queremos ser discípulos. Então, essa primeira parte, irmãos, ela é muito importante para nós entendermos claramente que seguir a agenda, ir para onde Jesus está, onde se fala de Jesus, não significa que é ser seu discípulo. Tá? Ser crente é ter compromisso, não é estar indo para uma igreja e não deixa aquilo fazer parte da sua vida. Você não tem compromisso nenhum. Você não é cobrado por nada, nem por ninguém. Você segue, escuta a pregação, mas quem cuida da sua vida é você mesmo. Quem decide com quem você vai namorar, se você vai permanecer casado ou não, se você vai fazer uma coisa errada ou não, é você mesmo que decide. Eu sigo Jesus, mas quem decide sou eu. E o evangelho, para muita gente, é coisa bonita. É gostoso de ouvir uma música evangélica, um show, tudo isso é muito bom. Às vezes até está em comunhão com a igreja no sentido de estar lá, dividindo algumas coisas e tudo, mas não é isso, essa igreja que Jesus planejou. Por isso que a igreja é espiritual, porque só Jesus consegue ver quem realmente tem compromisso com ele e quem não tem. E olha, e uma coisa muito importante é que tudo que Jesus ensina serve para a vida como um todo. Quem não aprende na igreja, se a igreja não ensina os seus membros a ser discípulo além de seguidores, provavelmente será um marido presente em casa, mas não comprometido com a esposa. Ou a esposa presente na vida do marido e dos filhos, mas não tem compromisso nem com o filho nem com o marido. Não é verdade? Talvez os pais também, que não aprendem isso na igreja e com Jesus Cristo, não vão aprender nunca a ter compromisso com os filhos. Os filhos não terão compromisso com os pais. Os irmãos e irmãs não terão compromisso nas decisões que tomam. Imagina a quantidade de gente batizada só porque segue Jesus. E para seguir tem que estar batizado. E, infelizmente, não temos muito João Batista na igreja dizendo para alguém que quer se batizar: ei, quem induziu você a se batizar e fugir da ira de Deus? Vai, antes de se batizar, mostre fruto digno de arrependimento. Mas parece que se alguém quer se colocar assim na igreja, sofre a mesma coisa do que João Batista, né? Pode perder a cabeça. Então a gente tem que tomar muito mais cuidado quando batizamos. Porque nós precisamos, não é só a pessoa que tem que ter certeza diante de Deus, não. A igreja tem que ter certeza que aquela pessoa mostra fruto digno de arrependimento. Precisamos ser mais criteriosos. E é Jesus quem é criterioso. Jesus não aceita de qualquer jeito. Se eu não me engano, acho que eu vi agora há pouco um vídeo do irmão Joadson, não é? Que ele estava falando uma coisa tão interessante. Que Deus não é método para tudo, ele usou uma outra palavra lá. Padrão. Jesus tem padrão para tudo. Né? E foi muito bom ter ouvido isso há uns 30 minutos aí, porque Jesus tinha mesmo padrão. É padronizado. O cristianismo é padrão. Não pode fugir do padrão de Jesus. Entende? E quando se está seguindo Jesus, é a oportunidade que a pessoa tem de ouvir o que Jesus está pedindo para tomar uma decisão. Não, eu quero me comprometer com isso. E Jesus sabia muito bem que nem todo mundo que seguia ele realmente queria um compromisso com ele. Por isso que Lucas 9, 23
que é o texto base para o que a gente vai fazer daqui para frente. Lucas 9, 23. Abre comigo, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 23. Talvez eu pegue até um pouco antes. Mas olha que interessante, né, irmãos? Quando a gente está fazendo uma análise de uma pessoa, eu trabalhei muitos anos recrutando pessoas para empresas. E eu tinha uma câmera, em geral nas empresas que eu trabalhava, em empresas grandes, e sempre tinha uma sala de espera, e eu pedi para colocar câmeras nessas salas, para ver o comportamento das pessoas antes de eu chegar, ou deles serem chamados. E já no comportamento você já sabia quem era quem. Ah, Sérgio, mas é muito pouco para você já tirar suas conclusões. Ah, mas a gente tem que ter muita habilidade para a gente perceber algumas coisas. Por exemplo, quando você deixava uma ficha para preencher, a maneira como a pessoa se sentava. Quando você fazia uma entrevista, a maneira como a pessoa se posicionava. Entende? A gente vê o grau de interesse das pessoas. E um discípulo de Jesus, quando ele pega a Bíblia na mão ou no celular, muita gente já está usando a Bíblia no celular hoje, mas quando você pega uma Bíblia na mão, você chega para um discípulo de Jesus, ele pega a Bíblia, ele tem um caderno e uma caneta na mão, ou ele tem um celular para fazer as anotações, ele está aqui olhando o que o mestre ensinou. Né? Na aula que vem a gente vai falar sobre o mestre, o que é ter um mestre. Mas assim, você percebe que aquele ali é discípulo, mas o seguidor ele nem se dá o trabalho de abrir a Bíblia. Ele já vem para uma live sem a Bíblia perto. Entende? Ele nem liga muito para o que ele vai acompanhar. Tá certo? Ele nem medita. Porque ele já recebeu o que ele queria, as informações que ele queria. Quando a gente dá tchau, fecha aí o computador, ou o celular, ou o tablet, acabou. Agora deixa eu seguir os meus hábitos. Deixa eu ir para a televisão, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Eu não saio da reunião e vou lá orar, falar obrigado, Jesus, por isso. Coloca aquilo na minha mente, no meu coração. Né? O seguidor, ele quase não consegue fazer nada se não for compartilhando com Jesus. Ele não vive para Jesus, ele vive com Jesus. Tá certo? Então, olha só, o texto de Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos aqueles que o seguiam, né? Se alguém quiser vir após mim, tá certo? A palavrinha após aí significa que se você quer dar continuidade. A si mesmo, negue-se, né? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aí, essa primeira frase, ela é muito importante. Eu divido ela em duas. A primeira parte aqui é que seguir Jesus antes de assumir um compromisso com ele, tá certo? Antes de dizer assim, não, eu quero essa vida para mim. Então, antes do conhecimento do evangelho completo, vem essa instrução de Jesus. A primeira, negue tudo que você precisar negar. Negue seus interesses. Ó, eu estou seguindo Jesus. Muito bem. Aí Jesus vira para mim e diz assim, olha, eu não quero que você fique só me seguindo. Se for só para você ficar indo para onde eu vou, com seus próprios interesses, então pode dar meia volta. Eu não vou perder meu tempo com você. É bem assim. É isso que Jesus vira e diz assim, olha, se você quer vir mais, se você quer estar comigo mais, para eu te ensinar, se você quer que eu seja seu mestre, que eu me envolva na sua vida, então você primeiro precisa vir sem interesse seu. Você tem que estar disposto, do fundo do seu coração, de negar tudo o que for preciso. Se eu te ensinar alguma coisa que for diferente do que você está acostumado, do que você quer, então você vai ter que negar para poder me seguir. Você vai ter que me escolher em primeiro lugar. Inclusive, irmãos, tem alguns textos ainda um pouquinho mais firmes do que isso. Porque Jesus chega ao ponto de dizer, se você ama seu filho, sua filha, seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno. Isso já é depois que você decide seguir e negar. Você já decidiu lá no começo, negar.
Muito bem. Depois as dificuldades começam a chegar, as perseguições começam a chegar muitas vezes da própria casa, você tem que tomar uma decisão. Tá certo? E não será fácil. Por isso que ele entra na segunda frase. Tome a sua cruz. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, venha, negue tudo que for preciso. Você tem que dizer não para tudo e sim para mim. E você tem que me perguntar primeiro se eu concordo com o que você vai fazer, com o que você vai decidir. Porque se eu falar para você que eu não concordo com isso, você vai virar e dizer assim, não. Dizer sim para mim. Ser discípulo é você aprender a dizer sim para Jesus em tudo. Nem precisa dizer não para o mundo, é só dizer sim para Jesus. Não é? E a segunda parte diz, e tome a sua cruz para me seguir, significa esteja preparado para morrer diariamente. Você vem, mas você tem nas suas costas um alvo do inimigo para matar você, para destruir você. É isso que significa sua cruz. Aqui não está falando de dificuldade, está falando que você tem que vir disposto a morrer. Inclusive na Bíblia, na linguagem de hoje, diz essa expressão. Deixe-me ler aqui. Eu não gosto muito da linguagem de hoje, né? Ela é muito interpretativa, mas diz o seguinte, olha que interessante. Se alguém quer ser meu seguidor, pensa dos seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Olha que legal isso, eu amei isso. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer. E aí me acompanhe, esteja pronto. Quando você decide ser um seguidor de Jesus, você tem que estar pronto para morrer por ele. E morrer nos dois sentidos. No sentido de Gálatas, né? Quando ele diz, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E também aquela morte atrapalhar em sua vida e quererem destruir você. Para passar dificuldade, necessidade, tudo que for preciso. Então, antes, isso é o que nós devemos ensinar para quem quer ser batizado. Está disposto a se negar? A negar qualquer coisa que precise? Dizer sim para Jesus o tempo todo? Depois ele diz aqui, esteja pronto para morrer a cada dia. Bom, dessa decisão tomada, que é uma decisão da mais séria da sua vida, por que ela é mais séria? Porque ela pode decidir o seu destino eterno. O que é então ser um seguidor de Jesus? Vou apontar para os próximos encontros nossos. Você precisa, para ser um discípulo de Jesus, entender que o seu tempo será comprometido. Porque se você não der seu tempo, Jesus não consegue estar presente. Você vai ter... a palavra que eu usei aqui... Você vai ter que estar disposto a ter conhecimento dos conteúdos de Deus. Você tem que estar disposto a exercitar sua inteligência para conhecer. Senão você não consegue ser livre. E conhecereis a verdade, né? Olha o que Jesus disse quando as pessoas, os judeus, creram nele, lá em João capítulo 8, a partir do versículo 28. Se vocês não permanecerem, se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiros discípulos, e como verdadeiros discípulos vocês conhecerão a verdade, e como conhecedores da verdade vocês serão livres. Então estas palavras, elas são muito importantes para a vida da gente. Então, tempo para que Jesus esteja presente, conteúdo, tem que estudar mesmo, não larga de preguiça, tem que ler, aprender a ler, escrever mais, tem que desenvolver seus raciocínios, porque a palavra de Deus é escrita. Tá certo? É muito importante isso. E em terceiro lugar, você aprender de Jesus, está aberto para aprender como Jesus ensina. Você vai ter que ver como Jesus, pensar como Jesus pensa, sentir como Jesus sente e fazer o que Jesus fez. E aí,
o alerta que vai ficar para a gente, que vai ser o nosso terceiro encontro, o discípulo, ele tem um jeito de pensar diferente. O ser humano, ele toma as primeiras coisas que existem dentro do ser humano é a visão dele, é como ele enxerga o mundo, as pessoas e as situações. A gente tem muita dificuldade de fazer o que Jesus fez, sentir como Jesus sente, porque a gente não pensa como Jesus e também nós não enxergamos como Jesus enxerga. Se falamos sobre dinheiro como Jesus enxerga, eu tenho certeza que nossa relação com o dinheiro vai mudar completamente. Eu tenho certeza se nós pensarmos como Jesus pensa com relação à política, e a gente vai orar pelos nossos governantes, a gente vai pagar os impostos, dar a César e a Deus o que é de Deus. A gente não vai ficar falando mal de política, mas a gente vai tomar altura diante de Deus, tá certo? De orar para que aquele homem se converta ou aquela mulher se converta que está nos liderando. A gente vai passar a compreender mais a nossa vida em sociedade. Tá certo? A gente vai entender exatamente, a gente vai viver do jeito que Jesus vivia. E não pense que o nosso mundo é tão diferente do que Jesus vivia no tempo dele, não, tá, irmãos? Não pense. Bom, isso é um grande alerta para a igreja, porque a igreja precisa das pessoas que frequentam para serem discípulos de Jesus. E isso leva tempo. Não é batizar uma pessoa e ela que se vire, que frequente. Parece que a gente batiza pessoas só para seguir Jesus. A gente não batiza para que elas se tornem discípulos ou discípulas de Jesus. Isto é um processo cansativo. Demora todos os dias. Vendo o que aquela pessoa está vivendo em casa. É só você olhar para Jesus e ver o que Jesus fez. Pelo caminho, tendo muitos e muitos momentos com cada um dos seus discípulos. Os discípulos chamavam eles de... Era a cultura deles. Hoje, a gente nem tem mestre, né? Como a própria Bíblia diz, que é uma das funções da igreja, né? Pastores, evangelistas, mestres. Mulheres precisam ser mestres de mulheres mais jovens. Experientes têm que discipular, têm que fazer discípulas até que entendam a Jesus. É um irmão participando da vida do outro. Parece que está todo mundo tão ocupado no trabalho que a gente não quer ser discipulado por ninguém mais hoje. Essa coisa de dizer que a gente vai para o culto e aprende, vai para a live e aprende, isso não é fazer discípulos. Abençoado será se você conseguir pegar este conteúdo que nós temos aqui, em todas as lives que o irmão Giovanni vem postando e divulgando, o irmão Avaí, bem-aventurado vai ser se você pegar isso e você ver direto da Bíblia que você quer seguir Jesus aqui. Mas isso nem todo mundo consegue. Nem todo mundo consegue, porque se conseguisse, nós teríamos membros muito mais fortes. Se eu conseguisse isso, eu seria muito mais forte em alguns momentos aí, há pouco tempo da minha vida. A gente precisa de alguém junto com a gente, que ensine a gente. Se você nunca teve alguém que vai te ajudar a seguir Jesus como discípulo, por favor, corre atrás disso, não importa quantos anos você tem. Começa hoje, vamos mudar essa história. Porque nós precisamos estar preparados para levar as pessoas até Jesus e para ensinar as pessoas a seguirem a Jesus como mestre. Bom, irmãos, são 9h05 e eu só quero ler mais um texto tão legal. Mateus 11:29, que nós conhecemos muito e é um grande indicador daquilo que a gente está falando aqui hoje. Um grande indicador. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Vou trazer de novo aqui para a linguagem na versão internacional. Tomem sobre vocês a minha algema, se algemem a mim. É quase isso que ele está falando aqui, tá? O meu jugo. Esse jugo, você tem que ter alguém convivendo. Jesus está convivendo com você. É possível fazer só entre você e Jesus? Mas você tem que ter uma mente muito forte para em tudo que você for fazer, você tá com Jesus do lado, você olhar na palavra. O que Jesus me ensina sobre isso? Olha, eu estou morrendo de raiva. O que o Senhor, meu mestre, me ensina? Eu não sei, qual foi a última vez que você orou chamando Jesus de mestre?
Talvez alguém aqui diga, eu nunca chamei Jesus de mestre, não é? Mas chame Jesus, tá certo? Chame Jesus de mestre. E seja um servo deste mestre. Mas vamos voltar ao texto. Tomem sobre vocês o meu jugo. Se amarrem a mim o tempo todo. E vocês vão aprender como eu vivo, para que você viva do mesmo jeito. Porque eu sou manso e humilde de coração. Aí a gente vai aprender a ser como Jesus, manso para lidar com as pessoas, e dentro de nós seremos humildes. E vocês encontrarão descanso para a sua alma. Esse texto aqui, ele remete dois animais presos juntos, e o animal mais experiente, ele leva você para pastar em pastos verdejantes. Vê se não parece o Salmos 23, né, que a gente estava vendo semana passada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Mas antes é labuto, trabalho e trabalho. Pois esse se amarrar a mim será suave para você. E eu garanto que não será tão pesado. Sabe o que é pesado, irmãos? É a gente não seguir Jesus. Porque carregar essa vida sem Cristo nos ensinar como fazer, a vida fica pesada. E às vezes a gente chega para os irmãos e tudo e mostra a vida tão pesada. Aí eu não entendo. Se ele está com Jesus, o fardo de Jesus é leve, né? E Jesus é manso e humilde de espírito, a pessoa está toda nervosa, aí eu vou entender o quê? Ele não está no jugo com Jesus, não. Porque quem está no jugo com Jesus tá leve. Ah, mas tá com cheio de problema. Tá leve. Olha a carinha da Shirley aqui, ó. Não gosto de usar exemplo, não. Não sei nem se ela tá. Ela tá com a foto ali, ó. Carinha da Shirley. Tem sentido dores terríveis. Nem o médico sabe o que ela tem. Dor nos braços, dor nas pernas. E não vejo ela reclamando. Eu tô falando porque eu invejo muito a Shirley com relação a isso. Porque às vezes qualquer coisinha eu já fico reclamando, fazendo chantagemzinha boba, sabe? E ela aguenta firme em algumas coisas. Sinal de quem está andando no jugo com Jesus, né, preso com Jesus, aquela pessoa é suave, ela é leve, mesmo na luta, porque um dia essa pessoa vai estar em pastos verdejantes. Isso é ser discípulo de Jesus. Então, negue tudo que for preciso e esteja preparado para morrer a qualquer dia. Isso é tomar sua cruz. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde pelo seu grande amor. Eu não vou pedir para orarmos hoje, tá certo? Espero que você ore depois desse nosso encontro. Vou abrir espaço aqui para os irmãos que quiserem perguntar ou fazer comentários, tá certo? A gente vai ter aí pelo menos mais uns 20 minutos aí, se os irmãos quiserem perguntando, senão a gente vai encerrando depois. Quando todo mundo silenciar, então a gente finaliza. Giovanni. Só para ajudar, irmão Sérgio, essa aula que tu deste o contexto histórico sobre os mestres, o irmão Joaquim, quando deu o estudo, está lá no YouTube dele, estudem a carta do Evangelho de João, ele ratifica tudo que o irmão disse, e uma coisa que faltou é que os mestres, quando morriam, alguém os substituía. E quando Cristo foi para morrer, ele avisou os seus discípulos: não se preocupem, vocês não vão ficar sem mestres, porque era um hábito dos judeus, todo quando o mestre morria, alguém assumia essa função, para não ficarem sem mestres. E ele disse: o Espírito Santo, o Pai vai dar o Espírito Santo e vai ensinar, vai relembrar as coisas que eu ensinei e vai ensinar muitas mais coisas do que eu não tive tempo de ensinar, porque vocês não iriam suportar. Ou seja, o discípulo é o aluno seguidor disposto a dar prosseguimento ao trabalho de seu mestre. Ou seja, os discípulos de Cristo são seguidores de Cristo dispostos a dar prosseguimento ao que Jesus veio fazer. Ele iniciou, fez discípulos, apóstolos, que deram sequência, todo o trabalho foi escrito, e agora nós temos que dar continuidade na execução do que está escrito. Amém. O irmão Amém. disse muito bem aí em relação a calcular o preço antes de se batizar. Há muitos batismos na emoção. Eu já falei que 3 ou 4 vezes ainda tem que ser feito um estudo para os irmãos a respeito disso. Primeira coisa, são 3 tomadas de decisões muito importantes, que podem trazer sérios prejuízos se forem mal tomadas. Batismo. O batismo por emoção, se for mal tomada, o juízo é mais pesado para aquele que não se batizou. Casar
é um casamento só, até que a morte de um dos cônjuges se separe, morra. E ter filhos. Aí são consequências financeiras e também estrutural familiar para educar os filhos em Cristo. 3 ações. Indico aos irmãos, porque fui indicado pela minha esposa Marli, ela assiste muitos filmes evangélicos, tem que ter o conhecimento da doutrina, porque tem filmes que reter o que é bom e abster do que está errado. Então, os filmes dos irmãos Kendrick são batistas. E no filme vê claramente lá que os batistas, o batismo é após aceitar, mas não de imediato. Tem coisas ali que tem. Por isso que nós temos que ter conhecimento da doutrina. Quarto de Guerra. Quarto de Guerra é um filme baseado em Filipenses 4:6. É um quarto onde uma senhora cristã, ela levava todos os seus problemas, suas guerras, aflições para esse quarto e orava a Deus e ensinou isso, fazia discípulos, as mulheres, ela fez uma discípula e discípulas, as mulheres fazem a mesma coisa, ou seja, ter os seus quartos de guerra, quartos de oração. Assim como tem o Sérgio e a Jura apontado no caderno, essa senhora tinha um closet e a discípula dela aprendeu, botou todas as roupas fora e fez o closet dela com tudo escrito, grampeado, colado na parede, as orações e pedidos. Então, o tema foi, no quarto de guerra, Filipenses 4:6. Leve suas guerras, seus problemas, aflições a Deus e confie no Pai. Esse foi o quarto de guerra. E o segundo que nós vimos no cinema, acho que foi quarta-feira, que eu vi com a Maria, assisti com a Maria, quarta, se não me engano, A Forja. A Forja foi baseado nessa aula do irmão Sérgio hoje, em Lucas 9:23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eles fizeram um discípulo, um jovem discípulo, e ele tinha que negar algumas coisas. No filme, ele tinha que negar o videogame e os jogos de basquete. Ele não tinha responsabilidades com nada em relação ao cristianismo, a mãe dele era cristã, e ele era apegado ao videogame, videogame, e a jogos de basquete, e não tinha compromisso espiritual. Até que o mestre o discipulou e o mostrou que ele tinha que se negar. Tanto que ele doou o videogame, é bem interessante. E no filme fala hoje, no final eles falam, o que está hoje lhe travando de ser discípulo? É um jogo de videogame? São as novelas? São jogos de futebol? São os filmes? O que no mundo te barra do caminho de Cristo de ser um bom discípulo? O que está te atrapalhando? Jogue fora. Senão você não vai conseguir ser um discípulo. Como disse o irmão Sérgio hoje, né? Vai ficar preso ao mundo apenas seguidor de Cristo, mas não discípulo de Cristo. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Giovanni. Acho que ele gravou aí. Esse complemento é muito bom. E sabe, irmãos, quando a gente está seguindo o mestre, você está vendo Jesus como mestre, a probabilidade é de que algumas coisas já não vão mais encaixar na sua vida. Naturalmente, você não vai mais suportar certas coisas, né? Basta seguir Jesus, né? Eu acho que o pensamento é muito importante hoje. A gente tem mesmo que tomar cuidado dos nãos, né? Porque às vezes os nãos prendem muito a gente, né? Não isso, não aquilo. Ele fala muito disso, né? Que algumas pessoas estavam influenciando a igreja lá na cidade de Colossos, usando como pretexto serem humildes, né? E que aquilo ia agradar a Deus, e não toque nisso, não manuseie aquilo outro. E a gente tem que pensar só numa coisa, irmãos, né? Andar no Espírito, que automaticamente você não satisfará as vontades da carne, né? Esse é o princípio de Jesus. Olhe para Jesus, que todo o resto vai mudar, vai ganhar uma nova forma na sua vida. Então eu fico muito contente de vocês estarem aqui para a gente... Sabe, irmãos, nós somos uma geração eleita, tá certo? Nós somos sacerdócio real. Ali, real não é de realidade, é de realeza. Nós somos filhos do rei. Mas isso a gente enche muito a boca para falar, né? Sou filho de Deus, sou cristão. Seja apenas um aluno do mestre. Chame Jesus de mestre. Tenha ele como seu mestre. Aprenda dele. Tá cheio o Novo Testamento. A Bíblia toda está cheia de ensinamentos de Jesus. Siga só o que ele diz, né? É simples assim. Bom, muito obrigado a todos. Não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer um comentário ou Tem uma mão perguntar. levantada ali, seu José, parece. Não, é o seu José. Deixa eu ver. Pode falar, José,
Por favor, daqui eu não estou vendo, eu estou buscando aqui, mas eu não estou vendo nenhuma mão levantada. Abaixo Eu do acho, Giovanni, uma mão eu levantada. acho que é irmão Aparecido, eu não tenho certeza. Eu acho que é Irmão irmão Aparecido, ele Aparecido, levantou. ele não está conseguindo abrir o Ah, ele não está microfone. conseguindo, mas é a mãozinha dele está levantada, eu acho que ele também. Ele levantou equivocado, ele está com problema nas cordas vocais, ele está sem poder Aham, falar. aham, aham. Não tá bom, irmão. Agora o Fernando sim levantou a mão. Agora o Fernando levantou a mão. Eu acho que foi a Eu Helena, ia- mas não foi o Fernando, não. A Helena que bateu ali. Eu estou surpreso se ele ficar quietinho. Pode falar, irmão. Primeiro eu não gosto de sair falando logo, né? Que às vezes falando aí, o Giovanni está rindo. Interessante essas passagens e essa parte do discípulo que devemos ser. Pois raramente a gente lembra que a gente é seguidor e discípulo, né? Tem que ser os dois, na minha visão. E o negar-se a si mesmo é realmente muito importante. E tem horas que a gente se vê pensando como pensava antes. Eu sou novo na tela, você sabe, né? Já falei, particular, e falo aqui, não tenho medo de dizer isso. Mas quando eu vou pensar como eu pensava antes, eu logo me lembro que eu sou seguidor de Jesus, que eu tenho que fazer como ele fazia e eu tenho que usar esse amor que ele tinha para tratar as pessoas. E logo eu já mudo de jeito, já logo mudo de jeito de pensar, já logo acho o jeito de trazer isso para alguma coisa bíblica, né? Lembro de uma passagem, outra, está escrito lá, é assim, entende? Pelo menos para poder colocar uma semente. Porque, como eu já disse aqui no Sul, e o Giovanni sabe disso, que foi feita panfletagem lá em Porto Alegre, não apareceu ninguém para fazer um estudo bíblico. Mas se você convidar para vir aqui comer um pedaço de bolo, enche a casa, né? Então tem que fazer o bolo e depois mostrar lá a passagem bíblica. Aí é peixe, Fernando. Aí é peixe. Aqui é peixe, Mas, enfim, então eu gostei muito desse estudo, tomei nota de muitas coisas, anotei as passagens também, vou ler melhor depois, com a Helena aqui. Eu aprendo muito contigo, Sérgio, né? Apesar de você não gostar muito que te chame de professor, mas, enfim, eu acho que quem está aí, põe, tem trabalho, tem muitos dias estudando sobre isso, nada mais justo que a gente reconhecer esse seu trabalho que foi feito, né? E que está nos edificando bastante. E cada dia temos que lembrar disso, né? Então, Amém. dar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, né? Esvaziar-se de si mesmo, né? Não é o que o Fernando quer, é o que Jesus quer. Amém. Né? Tem que ser. Amém por isso. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Fernando. Esse filme, A Forja, eu não assisti ainda não, viu, Giovanni? Vou assistir. Tem uma música, irmãos, eu não sei se eu vou conseguir cantar ela toda, mas tem uma música que eu Eu gosto já ia muito. falar dessa música. Tava com ela na Não minha sei que é cabeça. essa. Tem uma música assim chamada O Evangelho, que é uma canção do grupo Logos. Não, Olha é só do a letra mestre. dela. Não, olha Era do só. mestre, seu Feijó, que eu estava lembrando. Do mestre? Mas depois você me diz aí dessa música. Mas olha que interessante, né? Diz assim: eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a essência perderá. O evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame
arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. A letra desse hino é muito bonita, não é? E veio na minha mente também, Lica, alguns hinos que motivam a gente a ficar falando deste evangelho puro que é Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre. Qual foi o hino que você pensou, Lica? Eu não sei se eu consigo lembrar. Peraí. Tem aquele, o que eu lembrei, o que ele vem para aquele mestre quase revolta, né? Isso, é esse mesmo. Esse mesmo. É esse mesmo que é na minha cabeça. Olha você chamando o mestre para te acudir. Né? Tá vendo? Acudir no meio da tempestade. E devemos também chamar Jesus como mestre para ensinar na hora da gente tomar decisão. Sim. Tá certo? Eu fiz um trabalho de coaching há muitos anos, né? Na verdade, eu aprendi a fazer coaching há muitos anos, né? Depois virou uma bagunça no Brasil isso, mas eu já fui contratado por algumas pessoas de empresas para ser coaching. E elas tinham que me mandar mensagem todos os dias, de manhã, tarde e à noite, porque elas não podiam tomar decisão sem a minha opinião, em algumas empresas. E era o dia inteiro essas pessoas mandando mensagem, cada coisa que elas iam fazer, eu tinha que estar orientando elas. E enquanto eu estava fazendo isso, hoje eu não faço mais, né? Mas enquanto eu estava fazendo isso, eu ficava pensando, nossa, eu preciso desse treinador, desse técnico, desse homem que para ser o meu mestre, que é Jesus. E isso me mudou muito, sabe, irmãos? Eu alertei para chamar Jesus para participar de tudo. Eu e a Shirley, a gente tem procurado fazer isso na loja da gente. Quando a gente chega, a gente conversa com Jesus. Cada venda da gente, a gente conversa com Jesus. Quando a gente tem que tomar uma decisão, a gente está conversando com Jesus e vamos buscar na Bíblia. E não dá para dividir isso com muitas pessoas do mundo, sabe, irmãos? Que vão chamar a gente de fanático. Não dá para explicar isso para as pessoas. Mas nós temos aqui, irmãos, sabe... Agora, a parte mais dura é quando você usa o mestre para ele te tirar do pecado. Mesmo como cristãos. Você, em pecado, você acabando com a sua vida, acabando com a vida de outras pessoas, você virar para o mestre e ter certeza que ele vai querer te ensinar tudo de novo. Que ele não vai recusar você. Então, quem tem essa experiência de Jesus, que muitas vezes deixa de ser mestre para ser o nosso Senhor. Que muitas vezes Deus deixa de ser o nosso mestre para ser o nosso Pai. Né? Quando Ele nos abraça, nos acolhe e Ele nos ensina o caminho certo para a retomada. Então vamos usar mais a Bíblia, porque ela é palavra do nosso mestre. Vamos ser seus alunos. Eu quis cantar aquele hino só porque o hino fala que muitas pessoas querem ser senhor de suas vidas e da vida dos outros. A gente tem muito mestre hoje e pouco aluno. A gente precisa mudar isso, né? Que Deus nos abençoe. Não sei se tem mais alguém ou se podemos finalizar. Eu não sei vocês, mas eu ainda vou jantar, tá certo? Um grande abraço a todos. Então. Né? Deus abençoe vocês nesse entendimento do mesmo jeito que Ele tem me abençoado. Que Jesus seja o nosso mestre dos ensinos do que a gente não sabe, dos nossos erros e principalmente, né, que o mestre nos ensine o caminho para o céu, tá bom? Um abraço, amém. Irmãs. Amém. Amém. Vocês aqui. Obrigada, Obrigado, Boa noite, irmão. irmão. Boa noite, irmão. Boa noite para todos.